Oi galera, tudo bem? Muito bem-vindos a mais uma aula que nós vamos ter e hoje nós vamos continuar falando sobre as características de Deus. Na aula passada nós falamos sobre 5 características que foi eternidade, onisciência, onipresença, onipotência e santidade. Deus tem essas 5 características e Ele ainda tem muito mais. E nós vamos ver mais 5 características hoje. Então, senta aí no seu lugar, pegue a sua Bíblia e o seu caderno e vamos estudar mais um pouquinho sobre quem Deus é. A primeira característica de Deus que eu queria falar com vocês hoje é a bondade. Deus é bom o tempo todo. Por mais que às vezes seja difícil a gente entender isso, passando por alguma dificuldade ou tristeza, Ele continua sendo bom. Vocês lembram do atributo de Deus que foi o primeiro que nós falamos sobre a eternidade? Deus é eterno. A sua bondade é eterna também. Ela sempre existiu e para sempre vai existir. Nós vamos abrir em Salmos 34:8 e ver um pouquinho mais sobre a bondade de Deus. Diz assim o texto: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Deus é bom e bem-aventurado aqueles que acreditam e se refugiam nele. Deus não é só o maior de todos, Ele é o melhor de todos. Ele preserva, sustenta e dá bênçãos a toda a sua criação. Todos os detalhes do nosso dia é bondade de Deus. Nós levantamos, nós dormimos. Quando nós levantamos, tem o sol lá fora, tem as nuvens, as árvores estão no mesmo lugar e você consegue respirar com o ar. Isso tudo é bondade de Deus. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre essas bênçãos, essa preservação e sustento lá em Atos 14:17. Vamos ler juntos. Contudo, não se deixam ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Tudo o que nós temos é bondade de Deus. Ele faz com que as árvores deem frutos, Ele faz com que no tempo de seca a chuva venha e molhe a terra e nós consigamos respirar bem e viver melhor. Isso é bondade de Deus. Entrando nessa bondade de Deus, nós vamos falar sobre o amor, que é a segunda característica de Deus. Deus é amor. O amor é a maneira mais doce de Deus demonstrar a sua bondade para com os homens, ainda mais se tratando da salvação. Se não fosse pelo amor de Deus, nós estaríamos mortos em nossos pecados. A Bíblia fala muito bem disso. Vamos abrir lá em João 3,16 e nós vamos ver um pouquinho sobre esse amor de Deus. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, com seu amor infinito, enviou o seu Filho para que nós pudéssemos nos reconectar com Ele. Deus nos ama e Ele prova isso através de Jesus e da sua morte. Nós conseguimos amar uns aos outros por conta do amor de Deus. Se não fosse por Deus, nós não conseguiríamos ser bons e não conseguiríamos amar uns aos outros. Nós só conseguimos fazer isso porque Deus existe e Deus é bom e amoroso. E nós vamos ver um pouquinho mais disso lá em João 17:26, que diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. O amor de Deus passou a Jesus Cristo e Ele veio e mostrou esse amor para nós. E nós conseguimos amar a Ele e assim amar ao próximo. Esse é o exemplo do amor de Deus, seu Filho Jesus na cruz, e nós conseguimos amar aos outros com este amor que vem de Deus, que vem do Pai. A próxima característica de Deus é a paciência. Essa é a nossa terceira característica de hoje. Vamos ver um pouquinho mais disso. A paciência é outra forma de Deus demonstrar a sua bondade para conosco. E nós vamos ver um pouquinho disso lá em Romanos 2:4, que diz assim o texto: ou desprezas a riqueza da sua bondade, paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Deus é paciente para com os homens. O que é isso? A paciência é um poder que Deus exerce sobre si mesmo para se conter por um tempo antes de castigar os homens ímpios.
Como vocês sabem, o pecado ele gera consequência. E a consequência disso é a ira de Deus. Por quê? Porque o pecado separa a gente de Deus e Deus não se agrada disso. Então, Deus se ira contra o pecado. E ele é paciente para castigar os ímpios. E nós vamos entender um pouquinho mais disso lá em Números 14, 18. Vamos abrir comigo. O texto diz assim: O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Deus é bom e Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele espera, mesmo que Ele vá um dia castigar e cumprir toda a sua ira perante os homens. Ainda que um dia a consequência virá do seu pecado e do seu erro e da sua distância de Deus. Mas Ele é paciente e Ele espera. Ele tem o poder de controlar a si mesmo. E é assim que nós devemos ser também. Muitas vezes algumas pessoas nos tiram a paciência e nós nos irritamos fácil. Mas Deus não é assim. Deus é paciente e nós devemos ser assim. A 4ª característica de Deus é a misericórdia. A misericórdia é outra palavra que tem a ver com a bondade de Deus. Deus é misericordioso e nós temos alguns textos para ler sobre isso. O primeiro texto fica lá em Salmos 45, 8 e 9. Vamos ler juntos. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em clemência. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Deus é misericordioso para todas as suas criações. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não teríamos tudo isso que nós temos hoje. Deus é bom, amoroso, paciente, misericordioso. Nós não temos o que merecemos, mas nós temos tudo o que nós temos por misericórdia, bondade, amor e paciência de Deus. E nós vamos entender um pouquinho mais disso lá no capítulo 3 de Lamentações, no versículo 22, que diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Deus é eterno. E essa é a maior notícia. Por quê? Deus é bom eternamente. Deus é santo eternamente. Deus é amoroso eternamente. Todas as características de Deus são para sempre, porque Ele é eterno. Então, as misericórdias do Senhor são eternas e nós temos que nos regozijar nisso, ficar alegres. E nós vamos para a 5ª e última característica de Deus deste dia, que é graça. Deus é gracioso. A graça de Deus é outra relação com a bondade. Ela é o favor imerecido a todos aqueles que são culpados e indignos. É um combo de favores que Deus nos dá sem pedir nada em troca. Nós vamos ler Romanos 11:6 para entender um pouquinho mais disso, que diz assim: E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Não é por mérito próprio, não é por força que nós conseguimos alcançar a graça de Deus, mas ela é dada para nós, ela é um favor, é de graça. A graça é de graça e é dada por Deus. Nós não conseguimos alcançar ela. Tudo isso depende de Deus. Nós vamos ver mais um texto sobre isso, que é Efésios 2:8, que diz assim: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de nós, é dom de Deus. Nós somos salvos por conta da graça de Deus que vem pela nossa fé. Isso é maravilhoso e é muito reconfortante, porque nós não somos bons como Deus, nós não amamos como Deus, nós não alcançaríamos coisas boas como Deus faz. Então Deus nos dá isso de graça. Outro texto que fala sobre isso é 2 Timóteo 1:9. Vamos ler lá. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A graça foi nos dada por meio do Santo Senhor Jesus Cristo.
Ele veio e nos mostrou quem era Deus e nos trouxe a redenção por meio da cruz. Então, essa é a prova de bondade, de amor, de misericórdia, paciência e graça de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais as características de Deus. Esse foi o nosso último vídeo sobre isso. E é muito bom a gente relembrar quais são. Vamos tentar relembrar as 10? Vamos lá junto comigo. Deus é eterno, Ele é onisciente, Ele é onipresente, onipotente, santo, amoroso, paciente, misericordioso, bondoso e gracioso. Deus é maravilhoso para nós e nós sempre precisamos conhecer muito mais dele. Eu espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo. Beijão! Tchau!